Fala pessoal, tudo bem? A gente vai continuar aí, tá? Os nossos estudos das derivadas parciais, tá bom? E hoje a gente vai falar do teste da primeira derivada parcial, tá? Eu não sei se vocês se recordam, quando a gente estava analisando a aplicação de derivadas, a gente viu o teste da primeira derivada, no caso da derivada de uma função univariada, tá bom? Quando só tem x, tá? E aí, o que o teste da primeira derivada proporcionava para a gente? Ele falava o seguinte, olha, se a gente derivar a função em relação a x igual a zero, a gente vai encontrar os pontos críticos dela. Tá? Por exemplo, lembrando, tá? Se a gente tivesse uma função de x, tá? E derivasse essa função de x em relação a x igualasse a zero, o que a gente tinha? Nesses pontos, quando a gente resolvesse esse problema aqui, o que a gente ia encontrar? A gente ia encontrar os pontos críticos. E o que eles eram? Eles eram candidatos a pontos de máximo e de mínimo. Por isso que era a importância deles. Porque em problemas de otimização, o que a gente está querendo, por exemplo, é maximizar lucro, maximizar receita, maximizar produção, minimizar custo. A gente está querendo otimizar, a gente está querendo encontrar esses pontos. Dentro da economia, a gente está querendo encontrar esses pontos, tá bom? E aí, para o caso bivariado, não vai ser diferente, tá? Só que vai mudar a estrutura dos testes. Tanto o teste da primeira derivada e o teste da segunda derivada, que vai testar se aquilo é um ponto de máximo ou de mínimo, tá? A ideia é essa. E aí, pessoal, quando a gente está falando de uma função multivariada, no caso aqui bivariada, tá? Com duas variáveis, tá? A gente vai tratar do teste bivariado, tá bom? Isso pode se estender para os casos multivariados, tá bom? Com mais de duas variáveis também se estende, tá? Os testes da primeira derivada também não vão nos dar os pontos críticos. A gente também vai encontrar os pontos críticos quando a gente fizer esse teste da primeira derivada, que é o quê? A gente vai fazer a primeira derivada, esse teste, vamos derivar, tá? Fazer a primeira derivada, a derivada parcial de primeira ordem em relação a x, derivada parcial de primeira ordem em relação a y, e vamos igualar esse resultado igual a zero. E aí a gente vai manipular algebricamente essas equações e vai obter os pontos de x e y, onde a função é igual, são pontos críticos, são candidatos a pontos de máximo e de mínimo, tá bom? Beleza. Ficou muito claro. Tá. Então, vamos dar um exemplo como que a gente encontra esses pontos críticos. Tá bom? Vamos lá, pessoal. Olha, o que o teste fala para a gente? O teste fala o seguinte, a gente tem essa função aí e a gente vai derivar ela em relação a x igual a zero. Da mesma forma, derivar em relação a y igual a zero. Depois a gente manipula essas equações algebricamente para o quê? Para encontrar os nossos pontos críticos, tá bom? Os nossos pontos críticos, tá? E depois a gente vai ver se eles são pontos de máximo ou de mínimo com o teste da segunda derivada. Beleza? Tá. Então, pessoal, vamos lá. Primeira coisa, então, é o quê? Derivar as funções, achar as derivadas parciais, tá? Derivadas parciais. De o quê? De primeira ordem, tá bom? Vou deixar aqui em parênteses, primeira ordem. Beleza. Então, pessoal, vamos lá, vamos derivar essa equação aqui, vamos fazer a derivada de primeira ordem em relação a x, tá bom? Derivando essa equação em relação a x, o que a gente vai encontrar? Vamos encontrar 4x, tá? A derivada desse primeiro termo, aplicando a regra do tombo. Passa o 2 para frente, multiplicado pelo 2 vai dar 4. Diminui 1 do nosso expoente, tá bom? E mais o que? Olha, aqui tem x? Não tem x. A gente está tratando isso como uma constante. Então, não vamos fazer nada, vai ser zero. Aqui tem x? Tem. Vai dar o quê? Vai dar 8, né? Vai dar 8.
Aqui está errado, tá bom? Esse exemplo aqui não faz sentido. Senão ia estar 2x. Aqui é y, tá bom? Vocês corrijam aí, tá? Aqui é y, tá? Mais 8, né, pessoal? Aqui, por exemplo, eu fiz uma correção. Aqui, na verdade, é menos 6y. Y é uma constante, a gente não vai fazer nada. Mais 20 é uma constante, também não vamos fazer nada. Essa é a nossa derivada de primeira ordem, tá bom? E, por sua vez, a derivada de primeira ordem em relação a y, tá? Vai ser igual a quê? Olha, esse nosso primeiro termo aqui não tem nada, tá? Não tem y, é uma constante. Quando a gente fizer a derivada, vai virar zero, tá bom? Aqui, pessoal, tem y. Derivada de y ao quadrado é o quê? 2y, tá? Aqui, mais 8x. Não tem y. Vamos tratar como uma constante. Derivada em relação a x de uma constante é zero, tá? Aqui é menos 6y. Derivada de menos 6y vai ficar só a nossa constante, menos 6. Derivada em relação a 20 é uma constante, vai ser zero. Pronto, encontramos as nossas derivadas parciais, tá? O que a gente tem que fazer agora, pessoal? Temos que igualar isso a zero, tá? Para a gente encontrar os nossos pontos críticos, tá? Então, o segundo passo aqui, ó, é o quê? Encontrar os pontos críticos, ou o ponto crítico, tá? E aí, pessoal, o que a gente tem? A gente vai igualar o f de x a zero, tá? Vamos igualar a zero. Portanto, o que a gente está igualando a zero? 4x mais 8 aqui, vamos substituir no lugar do f de x, nosso derivado parcial em relação a x. Vai ficar o quê? 4x mais 8, tá? É igual a zero. Portanto, pessoal, vamos passar o 8 diminuindo, né? Ele está somando do lado esquerdo, ele vai passar para o lado direito diminuindo. Vai ficar, então, o quê? 4x é igual ao quê? Menos 8. Tá bom? Vamos passar o 4 agora dividindo. Portanto, pessoal, o nosso ponto crítico é igual ao quê? X é igual a menos 8 dividido por 4. Tá? Então, podemos simplificar. X é igual a menos 2. Nosso primeiro ponto crítico, pessoal. Nossa primeira coordenada, né, do nosso ponto crítico. A gente vai encontrar agora o y, tá? Em relação ao y, pessoal, o que a gente tem? A gente vai igualar essa função aqui a zero. Portanto, a gente está igualando essa função a zero, não é verdade? Então, vai ser o quê? 2y menos 6 é igual a zero, tá? Portanto, pessoal, vamos passar o menos 6 para o lado direito da equação como mais 6. Vai ficar o quê? 2y é igual a 6. Portanto, pessoal, vamos passar o 2 dividindo agora, tá? Ele está multiplicando, vamos passar para o outro lado da igualdade dividindo. Y vai ser igual ao quê? Y vai ser igual a 6 sobre 2. Portanto, y é igual ao quê? É igual a 3. É o nossa segunda coordenada do nosso ponto crítico. Tá bom, pessoal? O que a gente pode fazer agora? A gente pode encontrar, pessoal, a nossa coordenada em relação a z, tá? O que vai ser o z nesse ponto aqui, tá bom? Vamos analisar lá, tá? Então, a gente vai substituir menos 2 e 3 no lugar de z, tá? Então, vamos fazer aqui em cima de uma outra cor aqui, ó. Z, então, substituindo menos 2 e 3 no lugar de z, porque esse aqui é o nosso ponto crítico, faz parte da nossa coordenada do nosso ponto crítico, tá bom? Então, o z aqui, pessoal, vai ser o quê? 2 que multiplica o quê? Menos 2, tá? Menos 2 elevado a 2. Colocamos o quê? O menos 2 no lugar do x, tá? Mais o quê, pessoal? Mais 3 elevado ao quadrado, tá? Colocamos o 3 no lugar do quê? Do y. O 3 aqui foi o ponto crítico que a gente encontrou para y. Mais o quê? Mais 8 que multiplica menos 2. Menos 2 no lugar do x. Menos 6 que multiplica o quê? 3. 3 no lugar do y. Mais 20, pessoal. Ora, agora é só resolver essa equação, tá bom? Menos 2 elevado a 2 dá 4.
4 vezes 2, 8. Mais o quê? 3 elevado a 2, 9. 8 vezes menos 2, menos 16. Tá bom? Menos 3. Menos 6 vezes 3 dá menos 18. Mais 20. Olha, pessoal, se a gente resolver essa continha aí, a gente vai ficar o quê? 8 mais 9, 17. Menos 16, 1. Menos 18 dá menos 17. Mais 20 dá o quê? 3. Tá aí. Encontramos a coordenada do nosso ponto, pessoal. Então, olha só para vocês verem. Qual que é o nosso ponto crítico? Tá? Vamos deixar aqui, ó, ponto crítico. É o quê? O nosso ponto crítico, a nossa coordenada, é quando z é igual a 3, tá? X é igual a menos 2 e y é igual a 3, tá? É igual a 3. São as coordenadas do nosso ponto crítico. Esse é o nosso ponto crítico, tá? As coordenadas dele a gente pode colocar aqui em termos de coordenada, que é o quê? Menos 2, 3 e 3, tá? Lembrando que aqui é x, y e z, tá bom? Essa aqui é a nossa coordenada do nosso ponto crítico. E aí, pessoal, esse ponto aqui é um candidato a ponto de máximo ou ponto de mínimo. Só que a gente não sabe se esse cone aqui, isso aqui é um formato de cone, quando a gente tem x ao quadrado mais y ao quadrado. Isso é um cone, tá? A gente não sabe se esse cone, ele tem esse formato, tá bom? Para saber se isso aqui é um ponto de máximo ou de mínimo, tá? E aqui estaria o nosso ponto menos 2, 3 e 3, tá bom? Ou se esse ponto é um ponto que de máximo, que é o quê? E seria esse formato aqui, tá bom, pessoal? De antemão, a gente não consegue falar, tá? A gente não consegue falar. Aqui estaria o nosso ponto menos 2, 3 e 3, tá? A gente não consegue dizer de antemão se isso é um ponto de máximo ou de mínimo, pessoal. A gente consegue dizer que, na verdade, ele se é um ponto crítico. Ele é candidato a ponto de máximo ou de mínimo, mas a gente não sabe o que ele vem a ser, tá bom? Então, para a nossa aula, o que a gente tem é isso. Aguardem a próxima aula, que o teste da segunda derivada vai nos informar se isso é um ponto de máximo ou de mínimo. Tá bom, pessoal? Então, eu fico por aqui, tá? Vou deixar esse clímax aí, tá? E aí, na próxima aula, a gente vê, tá? O teste da segunda derivada. E aí, a gente vai conseguir falar se aquilo é um ponto de máximo ou de mínimo, tá bom? E aí, as utilidades para isso é diversa, tá? Você tem uma função multivariada e você vai conseguir falar se aquilo é o ponto de máximo da produção, é o ponto de mínimo do custo, é um ponto de máximo da receita ou não. Enfim. Bom, até a próxima aula, pessoal. Hoje eu fico por aqui. Muito obrigado e até a próxima.